Bom dia! Hoje iremos dar continuidade ao capítulo 5, falando sobre os primeiros habitantes da América. Bem, a população da América foi classificada em 3 impérios: os astecas, os maias e os incas. Podemos destacar estas sociedades pré-colombianas por terem criado grandes civilizações, com estruturas políticas, econômicas e sociais muito avançadas. Vamos conhecer um pouco sobre as características do Império Azteca. Começou a se formar por volta de 1345 d.C., um dos maiores impérios das Américas. A sua capital é Tenochtitlan. Desenvolveram técnicas avançadas de construção com arrojo arquitetônico, pavimentação de ruas utilizando petróleo para o tal. Os astecas eram considerados um povo guerreiro. Habitaram a região que corresponde hoje ao atual México, entre os séculos XIV e o século XVI. Os astecas produziam obras de artesanato e praticavam a pintura e a escultura, além de desenvolverem a escrita, a matemática e a astronomia. Lembrando que o artesanato asteca era riquíssimo, destacando-se a confecção de tecidos, objetos de ouro e prata e artigos como pinturas. Já na arquitetura, eles construíram enormes pirâmides utilizadas para cultos religiosos e sacrifícios humanos. Estes eram realizados em datas específicas, em homenagem aos deuses, pois acreditavam que, com os sacrifícios, poderiam deixar os deuses mais calmos e felizes. Vimos que o povo asteca se localizava no território que corresponde ao México, mas eles também possuíam a sociedade hierarquizada, com 4 grupos na pirâmide social: imperador, nobreza, homens comuns e os escravos. Ou seja, essa sociedade hierarquizada era comandada por um imperador, que era o chefe do exército. A nobreza era também formada por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos também faziam parte dessa população. Esta camada mais baixa, a camada da sociedade, era obrigada a exercer um trabalho compulsório para o imperador. Quando estes eram convocados para trabalhar em obras públicas, como canais de irrigação, estradas, templos e pirâmides. Os astecas, em sua economia, tinham como principal objetivo a agricultura, pois cultivavam milho, cacau, pimenta, tomate, abóbora, mandioca, feijão e batata, além das frutas, abacaxi, maracujá e banana. Os astecas usavam técnicas agrícolas muito avançadas. Construíram um sistema de irrigação do solo e obras de drenagem. Além da agricultura, os astecas viviam da pesca, da caça e confecção de objetos artesanais, como potes, cestos e joias. O comércio já era interno e muito intenso. Haviam comerciantes especializados em vários tipos de produtos. A economia funcionava na base de troca desses produtos. Porém, as sementes de cacau eram usadas como uma espécie de moeda. Os astecas pagavam muitos tributos ao Estado. Esses tributos eram pagos como parte da produção ou prestação de serviços. Eram usados principalmente na construção de estradas, canais, palácios e diques. Dessa forma, a desigualdade social era muito grande, pois os governantes e as autoridades militares viviam em ótimas condições financeiras, além dos religiosos. Grande parte da renda do império concentrava-se nas camadas sociais privilegiadas. Já os trabalhadores braçais, que formavam grande parte da população asteca, pagavam muitos tributos, recebiam pouco e por isso viviam em estado de pobreza. Os maias formaram uma das grandes sociedades que habitavam a América pré-colombiana. Viviam na região que corresponde à atual península de Yucatán, no México, como também Belize e partes de Guatemala, Honduras, na América Central. Os maias não chegaram a construir um império unificado como os astecas e os incas. Organizavam-se politicamente em cidades-estados, juntamente com as aldeias. Formavam unidades políticas independentes, cada qual com um grau de desenvolvimento próprio. A origem do povo maia data provavelmente de 1000 anos antes de Cristo, tendo se estendido até o século XVI, e eles se sobressaíram na parte arquitetônica.
os maias elaboravam um calendário complexo e exato. Representavam em tabelas os eclipses do Sol e da Lua. Possuíam também técnicas de fabricação de papel. Os maias conseguiam confeccionar livros e a sua religião era politeísta, ou seja, eles adotavam vários deuses. Já os sacerdotes exerciam grande influência na vida das pessoas das pequenas cidades. Eles dominavam também militarmente a sociedade. Os maias acreditavam que o destino da humanidade era regido pelos deuses, por isso a religião estava presente em todas as atividades culturais do povo. Eles desenvolveram um sistema próprio de escrita, até hoje quase indecifrável. Baseavam-se na presença de objetos e ideias. Sabe-se que possuíam um alto grau de abstração. Já na política, os maias nunca conseguiram formar um império propriamente dito, como os incas e os astecas, como já vimos, pois sua organização política era baseada na ideia de cidades e estados. Cada cidade era uma entidade administrativa independente, com autoridades próprias e fronteiras que eram estabelecidas pelo limite da própria cidade. No caso da civilização maia, a sua zona de ocupação é considerada com as regiões que estavam sob influência do povo. Sua economia já era voltada basicamente à atividade agrícola. Cultivavam o milho, produto considerado sagrado, o algodão, o cacau e o agave. Completavam suas atividades econômicas com a caça, a pesca e o artesanato. O modo de produção era coletivo, o solo não era propriedade privada. Teoricamente, o Estado era o proprietário de todas as terras. Enquanto membros da aldeia, todos camponeses tinham o direito de usá-las e delas tirar o sustento, com a obrigação de pagar o imposto coletivo cobrado pelo próprio Estado. O Estado apropriava-se também da força de trabalho dos camponeses, obrigando-os a trabalhar gratuitamente na construção de palácios, templos e grandes obras de irrigação e represas. Já na sociedade, nós tínhamos 3 camadas sociais. A camada mais alta era da família real, dos ocupantes dos principais postos de governo e dos comerciantes. Na segunda camada estavam os servidores do Estado, com os cobradores de impostos, os responsáveis pela defesa e os dirigentes das cerimônias. Já na última camada estavam os trabalhadores braçais, os agricultores. O grupo social mais poderoso, o dos sacerdotes, monopolizava a escrita e os conhecimentos científicos, principalmente a astronomia e a matemática. Os maias acreditavam que o destino da humanidade era regido pelos deuses. Por isso, a religião esteve presente em todas as atividades culturais do povo. Eles desenvolveram um sistema próprio de escrita. E também cultuavam os deuses da lua, do sol, da chuva, do vento, da morte e da vida, além das divindades ligadas à agricultura e à caça. E chegando ao Terceiro Império, os Incas, percebemos que eles se desenvolveram nas encostas das Cordilheiras dos Andes. Hoje, essas terras compreendem os países do Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. Os Incas, assim como os astecas e os maias, formaram importantes civilizações na América antes do domínio espanhol. Esse povo se tornou muito conhecido pela sua cultura e tradição, assim como pelos objetos de ouro que confeccionavam e pela utilização de pedras nas obras. Eles eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, e utilizavam dos sacrifícios humanos como forma de culto a eles. A sociedade inca era formada por 4 grupos. O Estado Inca era imperial, então no topo da pirâmide se situava o Inca, filho de Deus do Sol. O Império Inca também foi formado a partir da nação peruana dos Quechuas. Com as guerras de conquista, dominou várias outras nações sul-americanas, estabelecendo um forte Estado unificado. As terras habitadas pelos Incas giravam em torno das montanhas. Sua principal capital era Cusco, com o império situado a 3.500 metros de altitude. Como já vimos, a sociedade inca era formada por 4 grupos. O Estado Inca era imperial, então no topo da pirâmide estava situado o Inca, o deus do sol. Ele era um misto de deuses e imperador e reunia várias tribos sob seu comando. Ele era o protetor dos bens dos estados, principalmente da terra.
Toda a sociedade deveria obedecer aos seus comandos. Abaixo dele estavam os nobres, escolhidos para preencher os cargos de comando como chefes militares, governadores de províncias, sacerdotes, sábios e juízes. A terceira camada era constituída por funcionários públicos e trabalhadores, como pedreiros, ourives, marceneiros, ceramistas e farmacêuticos. Na quarta camada estavam os agricultores e na última, na base de hierarquia social, estavam as pessoas escravizadas. Aqui podemos observar de que forma era distribuída essas camadas sociais. No topo nós tínhamos o imperador, seguida governadores e nobres, sacerdotes, chefes tribais, altos funcionários, povo e, por último, os escravos. A economia inca era baseada no trabalho coletivo, pois a sua base era a agricultura desenvolvida entre as montanhas dos Andes. As plantações se fixavam nas encostas graças ao sistema de terraços, que eram uma espécie de degraus construídos nesses locais. As terras que pertenciam ao Estado eram cultivadas pelos camponeses e a produção era consumida pelos sacerdotes, nobreza e militares. Já a produção excedente era armazenada e utilizada em tempos de carência de alimentos. Utilizavam dois recursos para auxiliar na produtividade da terra: a adubação e a irrigação. A adubação era feita com esterco de lhama e de pássaros. Essa prática agrícola visa conservar a fertilidade do solo e auxiliar no desenvolvimento das plantações. Já a irrigação era feita com tanques e canais, permitia o fornecimento necessário de água para as plantações. Ambas as técnicas contribuíam para uma manutenção e o aumento da produção. A ilhama também era utilizada como forma de transporte para obtenção de lã e de carne. Já as pessoas que habitavam no litoral se apoiavam na pesca como forma de sobrevivência. A forma que os incas encontraram para controlar os impostos e a produção era a utilização do quipo, que significa nó. Consistia em um cordão principal que prendia vários outros cordões coloridos, que ficavam pendurados com vários nós. Já na política inca, era direcionada principalmente pelo imperador, que controlava tudo o que acontecia no império. Ele comandava uma população de cerca de 15 milhões de habitantes, divididos em 200 povos. Como forma de estabelecer uma coesão no império, se impôs um idioma, o quechua, e o culto ao deus do sol. Todos trabalhavam para garantir a alimentação e o vestuário. Entretanto, o imperador e seus nobres tinham direito a alguns privilégios. Já a cultura inca era retratada pela grandiosidade arquitetônica dos templos, palácios, fortalezas e pontes. Como eles não dominavam a escrita, transmitiam suas opiniões por meio da oralidade e de desenhos. Possuíam aptidões na arte funerária, como a produção de máscaras. Além disso, utilizavam flautas de bambu para tocarem músicas para o divertimento e o culto aos deuses da natureza. Um pouco de curiosidades para você. O imperador era visto como um deus e, por isso, a população acreditava que ele possuía dons divinos. Também tinham as Virgens do Sol, que eram mulheres que serviam ao deus do Sol. A distribuição das terras era feita de acordo com o tamanho da família e que todos tinham acesso à alimentação. Fazendo um breve resumo sobre a nossa aula de hoje, vimos que os primeiros povos do continente americano era baseado no império, ou seja, Império Azteca, Maia e Inca. Quais as características de cada um? Aztecas localizava-se no México, a sua política era centralizada, a sua economia era baseada na agricultura, religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, a sociedade tinha uma divisão rígida e a cultura era baseada na culinária, idioma, arquitetura, engenharia e astronomia. Já os maias eram localizados no sul do México. A sua política era descentralizada, a sua economia era também baseada na agricultura, a sociedade era extremamente dividida, a religião politeísta, ou seja, que acreditava em vários deuses. A cultura era baseada na astronomia, matemática, sistema de numeração, escrita, gastronomia e o próprio calendário.
E os incas localizavam-se na Cordilheira dos Andes. A sua política era centralizada, a sua economia, a agricultura, a sua religião era politeísta e a sociedade era dividida em setores sociais. Aqui encerramos a nossa aula. E assim concluímos o nosso capítulo sobre os primeiros povos do continente americano. Não esqueçam de realizar as atividades do livro, valendo nota de trabalho, e as atividades do TD, valendo nota bimestral. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!